Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor. Tem jogador importante que pode estar deixando o São Paulo e tem lateral esquerdo que pode estar chegando no Tricolor. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero falar agora sobre o futuro de Arboleda. Fui o primeiro a contar para vocês sobre uma especulação envolvendo Arboleda e Cruzeiro. Vocês lembram, né? Fui checar com o pessoal do Cruzeiro depois de receber a informação de uma pessoa ligada ao São Paulo de que essa negociação existiria. E essa pessoa do Cruzeiro me assegurou que o Arboleda foi oferecido à Raposa, mas que o Cruzeiro considerou os valores da negociação muito caros. Posso assegurar também que o Arboleda, em caso de proposta só razoável, pode deixar o São Paulo. O Tricolor precisa baixar os custos. Não acredito que ele vá admitir publicamente a chance de o Arboleda sair. Mas o zagueiro equatoriano, que tem mais de 30 anos de idade, se tornou um atleta caro depois da última renovação. Entre salário, direitos de imagem e também o pagamento de uma dívida que o São Paulo assumiu, que o Arboleda tinha com vários credores, dívida de 7 milhões e 900 mil reais. Hoje, o custo do Arboleda por São Paulo por mês gira na casa dos 800 mil reais mensais. E é pensando nesse abatimento, nesse desconto, nesse alívio da folha, que em caso de proposta o Arboleda pode deixar o clube, ainda que não seja para o Cruzeiro, qualquer outro interessado que procure o São Paulo pode ter essa história avançando. Só para arrematar, vale a lembrança de que hoje o São Paulo tem para a zaga Alan Franco, Sabino, Juan, Ferrarese, Matheus Belém e Igão, os dois últimos promovidos das categorias de base, em quem a diretoria bota a maior fé. Por falar em base, São Paulo confirmou de forma oficial, nas últimas horas, a renovação do contrato do atacante Henrique, 18 anos de idade, longa negociação para a extensão desse vínculo que acabaria em dezembro de 25. O contrato foi prorrogado até dezembro de 2028 e existe uma negociação em andamento que poderia levar o Henrique por empréstimo pro PSV. Antes de gravar o vídeo eu conversei com o Wagner Ribeiro, ele admitiu as tratativas, contou que o Henrique chegou a participar de uma videoconferência com os dirigentes do PSV que o conhecem bastante, mas o negócio ainda não foi fechado. José Paz está chegando para falar sobre o futuro do atacante Luciano. O camisa 10 vai ficar no Tricolor? Respondendo aí a sua pergunta, será que o Luciano fica ou não no São Paulo para a temporada do ano que vem? Luciano é um jogador de 31 anos, ele tem contrato com o São Paulo até o final de 2026, mas recebeu sondagens aí do Catar e também lá da Arábia Saudita, de times aí desses dois países. O que eu posso trazer de apuração para vocês é que muitas vezes o Luciano ele fica chateado com algumas situações que acontecem com ele. Porque, por exemplo, o Luciano foi o artilheiro do São Paulo nessa temporada agora de 2024, marcou 18 gols em 60 jogos. É um cara importante, camisa 10. Mas muitas vezes, muita gente pega no pé do Luciano e ele fica bravo com isso porque tem bons números de fato com a camisa do São Paulo. Recebeu essas sondagens e inclusive recebeu uma proposta do Santos. O Santos quer contratar o Luciano, inclusive envolvendo aí a ida do Lucas Barbosa lá para o São Paulo, jogador que estava emprestado ao Juventude, informação do nosso grande amigo André Hernan, mas a informação que eu tenho é que o São Paulo não vai mandar o Luciano lá para o Santos e não quer mandar ele para nenhum time aqui do Brasil. Se o Luciano sair, o São Paulo quer que ele saia para o exterior. Então essa é a ideia do São Paulo. O São Paulo precisa aliviar a folha salarial para contratar grandes jogadores na temporada que vem e a saída do Luciano não está descartada. Mas para o Brasil, o São Paulo quer segurar. Não quer deixar o Luciano sair. O Luciano quer fazer o pé de meia dele também. É um jogador que tem 31 anos. Então entende que uma ida para fora, para a Arábia ou para o Catar, seria boa para ele porque ele ia botar a mão no dinheiro, numa bufunfa, e ia fazer o pé de meia num momento importante da carreira. Devolvo para vocês comentarem disso. Daqui a pouco eu volto para falar do Oscar. Será que vem ou não vem, Michele? Tipo, se vocês fossem o presidente do São Paulo... Eu não deixaria o Luciano sair, a não ser, primeiro, que haja uma proposta financeira que seja favorável ao São Paulo, e segundo, que o São Paulo tenha uma reposição, no mínimo igual, à parte técnica que o Luciano pode entregar. Porque o Luciano, apesar dele se achar mais craque do que ele é, porque ele nem é craque, ele é um bom jogador e utilíssimo para a realidade do São Paulo, ele já está incorporado no clube, ele tem uma identidade muito grande e isso não se compra na esquina, você constrói com o tempo. Paulo Sérgio foi jogador, sabe que tem muito a ver essa coisa de
identidade com o clube como ele tinha com o Corinthians, tem até hoje, e o Luciano tem com o São Paulo. Então, às vezes, até quando a fase não está muito boa, mas em determinados momentos isso ajuda para recuperar a confiança, para resolver uma parada, dar vitória para o time num jogo, numa decisão até. Então o Luciano é importante para o São Paulo. Eu só abriria a mão do Luciano se eu fosse o Casares, por exemplo, nessa circunstância, se o São Paulo ganhasse financeiramente e se tivesse uma reposição técnica à altura, o que eu acho que o São Paulo não tem condições E hoje de conseguir. até no futebol brasileiro hoje, reposição tá difícil. Difícil? Tá difícil. Difícil? Qualquer jogador que você tirar de qualquer equipe para Verdade. você repor, é muito difícil. Então, um jogador como o Luciano, perna esquerda, acho um jogador perna esquerda hoje no futebol brasileiro. Difícil, com qualidade. Com qualidade, para jogar no São Paulo. Então, é um jogador importante e haja vista as dificuldades do São Paulo para contratar. Então, Né? Então já tem a dificuldade de contratar. Ok. Vai para o Catar. Só se vir um Oscar. No lugar do Luciano, só se vir um Oscar. Mas aí, acho que o Oscar ganha mais, né? Então, mas aí vai ter que se desfazer do Luciano. O Zé vai falar agora eu acho que daqui a pouquinho do Oscar, agora mesmo. Tá pensando só tem isso no mercado da bola de São Paulo? Nada disso, né? O Zé Paz volta, porque tem novidade ainda sobre a questão do Oscar. E o Oscar, né, Zé, iria ganhar muito mais também do que o Luciano. Muito, mas muito mais. Mas não vem, Michele. Oscar não vem para o São Paulo em contato com o nosso grande amigo André Plihal, lá da ESPN. O próprio Oscar, inclusive, entrou em contato com o Plihal para dizer que não vem para o São Paulo nesse momento por questões pessoais e que a ideia dele, Oscar, é não voltar para o Brasil nesse momento. E o próprio Oscar não quer alimentar um sonho na torcida do São Paulo de que ele possa voltar para o tricolor, até porque é um jogador revelado no São Paulo, né? Então, enfim, saiu meio pela porta dos fundos, a gente pode dizer assim, mas é um cara que tem história, tem identificação e ele não quer alimentar isso na torcida. Então, Oscar, nesse primeiro momento, não vem para o São Paulo, não será o camisa 10 que o Zubeldia, que a torcida tanto gostaria de ter. O fato é, o São Paulo quer um camisa 10, mas um camisa 10 que possa jogar em outras funções ali no ataque também. Não quer um camisa 10 nos moldes do Rames Rodrigues, por exemplo, que foi a última grande contratação aí do São Paulo e acabou não vingando. O Zubeldia, ele é um cara que ele prega muito a intensidade no time, os caras têm que correr muito, tem que fazer várias funções. O Rames só fazia aquela ali de meia mais central mesmo. Ele quer o meia pro ano que vem. O Zubeldia é uma das posições carentes no entendimento do próprio Zubeldia e da diretoria do São Paulo, mas que é um cara versátil, um cara meio nos moldes assim do Lucas, por exemplo. O cara pode jogar no meio, mas pode jogar nas pontas, pode fazer essas outras funções também, até porque o São Paulo não vai poder gastar, como eu venho dizendo aqui, e precisa ter versatilidade, pessoas, jogadores que façam várias funções para que tudo esteja coberto e o time consiga aí, quem sabe, atingir grandes objetivos na temporada de 2025. Então, Oscar não vem, São Paulo segue no mercado atrás de um camisa 10 para 2025, tá bom, Michele? Devolvo para vocês aí. Valeu, José Paz, muito obrigada. Então não vem o Oscar. Eu acho até, de verdade, eu acho até melhor. Porque vem da China, né, gente? Não é... 7 anos na China. Mas qual o problema? Sei. Jogador que sabe jogar, joga, gente. Mas jogar na China é diferente. Qual o problema? Não tem Ritmo, essa não, não tem essa não. O Oscar é um bom jogador, No Brasil acho que voaria. Então, é isso que eu tô falando. Então, não é que sair da China, você tá indo para um super campeonato, que é muito difícil. O futebol brasileiro é equilibrado, né? Então, o Oscar hoje, dentro dessa equipe do São Paulo, ia poder ajudar muito o Lucas. Para a frustração de uma parte da torcida do São Paulo, o São Paulo pensa no mercado mais restrito para o início do ano que vem, com 2 contratações apenas, que são um meia e um lateral esquerdo. Porque tem toda a discussão do fundo criado pela Galápagos, que limita a 50% da receita do São Paulo o custo com o futebol. E se o São Paulo arrecada 680 milhões de reais, nós estamos falando de 340 milhões de reais. Acontece que 340 milhões de reais é o custo anual do futebol do São Paulo, sem considerar viagens e hospedagens. O São Paulo gasta isso só para viver. Então, já bateu no teto. Se o limite para o fundo é 340 dos 680 que o São Paulo arrecada, tem pouco dinheiro para contratação. Quais são as 2 contratações? O Wendel, lateral esquerdo. O Wendel pode ter novidade hoje,
mas o São Paulo precisa disponibilizar um dinheiro para pagar ao Porto pela rescisão. O Porto não vai dificultar a saída do Wendel de Portugal, mas o Porto não vai liberar de graça. Uma coisa é não dificultar, outra coisa é liberar de graça. O Wendel não vem de graça. Então, o São Paulo precisa disponibilizar uma quantia para pagar o Porto. O São Paulo acha que isso pode avançar hoje. Na direção do centro de treinamento da Barra Funda, se entende que esse avanço pode acontecer hoje. E o Wendel pode ser o lateral esquerdo do São Paulo, mas não tá tão simples como pareceu 2 semanas atrás, quando surgiu de novo o nome do Wendel. Bora de notícia péssima para o torcedor do São Paulo. Oscar não deve voltar ao Brasil em 2025. Havia contado para vocês sobre o enorme esforço feito pelo Tricolor nos últimos dias na busca por essa contratação. Júlio Casares tem movido todas as possibilidades possíveis. Conversaram com o Oscar nos últimos dias, o Zubeldia, o Muricy, alguns outros atletas. O São Paulo também prometeu ao Oscar o maior salário do atual elenco, com um projeto grande, eventualmente utilizando ele depois no pós-carreira. Mas, num bate-papo com André Plihal, jornalista da ESPN, o Oscar sinalizou que não pretende voltar ao Brasil no próximo ano. Ele alegou que por questões pessoais deve continuar fora do país por mais algum tempo. E chama atenção essa declaração, levando em consideração que em setembro, em uma entrevista à Folha, o Oscar admitia que precisava voltar ao Brasil para estar um pouco mais perto da mãe e também dos seus sobrinhos. A maior possibilidade do Oscar hoje parece ser de uma mudança para os Estados Unidos. O Los Angeles FC e o Los Angeles Galaxy são os principais interessados no jogador. Oscar, que também tem proposta da Arábia Saudita e não teve seu vínculo renovado no Xangai Port da China, onde passou 8 anos e faturou perto de R$1 bilhão. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o Tricolor está aí no mercado da bola, né? Atrás de um lateral esquerdo e de um meio-campista. O Oscar então não vem mais, né, galera? Ele alegou motivos pessoais. Mas provavelmente ele quer jogar nos Estados Unidos, né, galera? E meio que deu essa desculpa. Falou que no futuro pode vir pro Brasil. Aí cabe ao São Paulo, se ele não vir agora, não trazer depois, né, pessoal? Porque senão o jogador quer voltar depois com 36, 37 anos. E o São Paulo faz muito isso, né, galera? Pode ver agora pelo Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo já é veterano. O São Paulo tem vários volantes. O São Paulo precisando aliviar sua folha de pagamento e mesmo assim quer renovar, né, com o Luiz Gustavo, quer renovar com o Rafinha também por mais 6 meses, pessoal. Saiu as primeiras notícias que o Rafinha ia ficar apenas até o fim do Campeonato Paulista, mas agora me parece que ele vai ficar por mais 6 meses, né, até o meio do ano. E isso que eu não entendo, né, pessoal, para que manter tantos veteranos no time? Então o São Paulo provavelmente não deve trazer outro lateral direito, deve ficar com o Igor Vinícius, com o Moreira e com o Rafinha, né? O Rafinha então deve ficar até o meio do ano, a princípio. Na lateral esquerda o São Paulo tenta trazer o Wendel, né, galera? Mas o Porto está pedindo uma compensação financeira. Então vamos ver, né, galera, se não vai acabar igual o Alexandro. O São Paulo fica enrolando, aí vem outro time e fecha. O Corinthians e o Cruzeiro também está interessado no lateral esquerdo. O São Paulo praticamente só tem o Patrick, né, galera, nessa posição, porque o Wellington já foi embora e o Jamal Lewis não deve mais vestir a camisa do São Paulo. Então o Tricolor, na minha opinião, tinha que fechar até com 2 laterais esquerdos, né, galera? Porque se por acaso o São Paulo trazer um titular para essa posição e se machucar, o Patrick que vai jogar no seu lugar, e aí fica mais difícil, né? Um jovem jogador, o São Paulo poderia emprestar ele para dar mais rodagem. Tem o Michel Araújo também improvisado ali na posição, né, galera? Mas não é lateral esquerdo. Então o São Paulo tem dificuldades, né, para trazer jogador para essa posição. E no meio campo, né, pessoal? O São Paulo agora vai ter que ir atrás de um outro jogador, já que o Oscar não vai vir. Eu não entendo muito o dirigente do São Paulo e o treinador Luiz Zubeldia, que tenta trazer um meia que joga pelas beiradas, né, galera? Na minha opinião, não faz muito sentido. Até porque já tem o Lucas no elenco que faz isso. É capaz de o São Paulo trazer um meio-campista que joga pelas beiradas e o Zubeldia utilizar ele jogando pelos lados, né, galera? E continuar com o Luciano no meio-campo. Então não faz muito sentido, na minha opinião. O São Paulo tinha que trazer o meio-campista de verdade, até para ajudar, né, o Caleri e o André Silva ali com passes, um meia armador. O São Paulo está precisando. Então, se eu fosse o Tricolor, não focaria em um meia que joga pelos lados. E o Luciano tem várias sondagens, né, pessoal, de times árabes. Vamos ver, né, galera, se vai chegar uma proposta para o São Paulo.
na minha opinião, não faz muito sentido se não chegar uma proposta boa para o São Paulo, né, galera? Até porque, por mais que o Luciano não faz um bom campeonato, não fez um bom campeonato jogando ali pelo meio campo, mas acaso o Zubeldia muda a formação, né? O Luciano pode jogar ali como segundo atacante, né, pessoal? Ele pode render muito, até porque foi o artilheiro do time no ano, então não faz muito sentido liberar o Luciano se não chegar uma boa proposta. E outro jogador que pode estar deixando o São Paulo é o zagueiro Arboleda. Isso que eu não entendo muito o dirigente do Tricolor, né, galera? Até porque renova aí com o Luiz Gustavo, renova com o Rafinha e pretende negociar o Arboleda. Aí chega no meio do ano que vem e compra o Juan por 20 e poucos milhões, né, pessoal? Isso que eu não entendo. Não faz muito sentido. Então, se fosse o São Paulo, manteria o Arboleda, até porque tinha que ser titular. O Arboleda é o Alan Franco, na minha opinião. Até porque o São Paulo pretende vender o Ferrarese, né? Se chegar uma boa proposta. Já o Juan, o zagueiro Juan, o contrato dele vai até o meio do ano, né, de empréstimo. Se o São Paulo quiser, vai ter que comprar esse jogador, que não faz muito sentido, né, pessoal? Já que o São Paulo está querendo investir pouco, para que negociar o Arboleda e comprar o Juan, né, galera? Não faz muito sentido, na minha opinião. Que nem eu já falei alguns vídeos atrás, né, pessoal? Já que o São Paulo pretende contratar poucos jogadores, que mantém alguns jogadores importantes, né, como o próprio Luciano, o Arboleda, o Caleri, né, galera? Esses jogadores, na minha opinião, são muito importantes para o São Paulo, a não ser que chegue uma boa proposta, né, pessoal? Alguns jogadores sim tem que sair, igual o próprio Orejuela, o Jackson Mendes, o Nicão que estava emprestado, o São Paulo não vai renovar o contrato. Eu já falei que eu não renovaria nem com o Luiz Gustavo, nem com o Rafinha. Mas tem sim alguns jogadores para o São Paulo tentar liberar, né, pessoal, para aliviar sua folha de pagamento. Não alguns jogadores tão importante. Até porque para o ano que vem vai ser um campeonato difícil, né, pessoal? Tem vários times investindo bastante. A SAF também, como o Cruzeiro, Botafogo, vai investir muito. Tem o Flamengo, o Palmeiras, o próprio Corinthians, que está cheio de dívida investindo. Então, o São Paulo não pode bobear, né, pessoal? Liberar jogadores importantes para não correr risco, né, de cair para a segunda divisão. E o São Paulo conseguiu uma renovação importante, né, pessoal? Com o jovem atacante Henrique Carmo até o fim de 2028. Mas o Tricolor pode emprestar ele já para o PSV, né, galera? O que não faz muito sentido, né, pessoal? Porque o São Paulo emprestar esse jogador sendo que podia utilizar no profissional e depois vender por um valor maior, né, galera? Eu entendo que o Zubeldia não gosta muito de utilizar os jovens, dá para ver pelo próprio William Gomes, né, que está jogando muito. Ele preferia manter o Luciano ali no meio, e em vez de colocar o Lucas no meio, colocar o William Gomes nas beiradas. Então o Zubeldia não gosta muito de utilizar os jovens, mas mesmo assim, né, pessoal, o São Paulo poderia manter esse jogador. E ontem no CT da Barra Funda, o meio-campista Pablo Maia, que passa por recuperação após sofrer lesão na coxa esquerda, treinou com a equipe sub-17 do São Paulo sob o comando da preparação física. No dia 3 de dezembro, o atleta de 22 anos iniciou a última etapa do processo de recuperação de uma grave contusão sofrida em abril. Até então, Pablo Maia vinha se limitando a trabalhos de fisioterapia no gramado e também nas dependências internas do CT da Barra Funda. Agora o volante terá como foco adquirir melhores condições físicas para voltar a performar em alto nível. Por causa da lesão, o meio-campista terá um período de férias mais curto que o restante do elenco do São Paulo. O volante seguirá trabalhando no CT da Barra Funda até o dia 18 de dezembro, para poder iniciar a pré-temporada de 2025 sem limitações. Então o volante Pablo Maia, né, pessoal, deve voltar aí no começo da temporada. Então o Tricolor pode ter sua boa dupla de volta, né, o Pablo Maia e o Alisson. Mais um motivo, né, galera, para o São Paulo não renovar com o Luiz Gustavo, já que vai ter a volta aí do Pablo Maia, do Alisson, tem o Bobadilha, né, tem o Marcos Antônio, tem o Santiago Longo e o Liseiro também, né, pessoal, que o São Paulo não pode contar muito com esses jogadores também. O Santiago Longo mesmo deve sair no ano que vem, mas o São Paulo tenta fechar a contratação do volante Thiago Mendes também, né, galera, que deve chegar de graça no São Paulo, provavelmente no meio do ano. Então, que não faz muito sentido, né, galera? Por isso renovar com o Luiz Gustavo até o fim da temporada, já que é um veterano. Mas eu não entendo os dirigentes muito do Tricolor. Quando o Casares assumiu o São Paulo, né, pessoal? Muitos, inclusive eu, pensou que ia ser diferente do Leco. Mas apesar dos títulos, né, pessoal? O Casares está se mostrando muito igual ao Leco. Até porque a dívida do São Paulo só aumenta. Só esse ano o São Paulo já está no prejuízo de quase 200 milhões.
a dívida deve beirar quase R$ 1 bilhão. E o São Paulo nem investiu muito esse ano, né, pessoal? Mesmo assim ficou no prejuízo. Vamos ver no ano que vem, né, com esse fundo de investimento, se mesmo o São Paulo não investindo muito, não vai ficar no prejuízo, né, galera? Vamos ver se o São Paulo vai ter superávit ano que vem. Até porque se continuar nesse rumo, né, pessoal, o São Paulo não vai ter jeito, apesar dos conselheiros, o São Paulo vai ter que tentar virar uma SAF no futuro, se continuar a dívida subindo desse jeito, né, galera? Porque a gente vê vários times competitivos e o São Paulo cada vez mais ficando para trás. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.